Jeremias capítulo 29, vamos ler a partir do versículo 4. Abra a sua Bíblia, livro de Jeremias capítulo 29, versículo de número 4. Vamos ler alguns versículos até o versículo de número 13. Está escrito assim na palavra de Deus: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Amados, a palavra de Deus nessa noite aqui mostra o povo de Israel em um momento de crise. O povo estava escravizado pela Babilônia, uma crise gerada pela desobediência do povo, e Deus permite essa escravidão. Você vai encontrar aqui, você viu aqui no livro, versículo de número 4, o Senhor falando: porque eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Então Deus estava no negócio, Ele queria, de certa forma, punir o povo pela desobediência. Então aqui uma crise que o povo estava vivendo, e você vai ver que diversas outras crises se passaram pelo povo de Israel. O povo de Deus também passa por crises. Nós estamos vivendo uma crise nessa pandemia, restrições, você não tem a liberdade para ir e vir a todos os lugares por ocasião da situação sanitária. Então diversas crises, tem crises geradas pela fome, tem crises que são geradas pelas pestes, como é o caso desse coronavírus. Uma peste está assolando o mundo, uma crise. Existem crises financeiras, inclusive muitos irmãos passam por essa crise na área financeira. Então as crises, elas acontecem. Nós não estamos totalmente imunes às crises. Elas vêm, e aqui uma crise que veio sobre o povo de Israel. Mas aí Deus, Ele mostra ao profeta como atravessar a crise. Eu aprendi que você pode passar pela crise de duas formas: ou você aprende na crise a ser vitorioso, confia em Deus e alcança a vitória, ou você se entrega à crise e é derrotado.
Aleluia. E é maravilhoso quando você resolve ouvir a voz de Deus para obter vitória. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E nós temos que entender que somos dependentes de Deus para sermos cristãos. Somos dependentes de Deus para sermos fiéis ao Senhor. Nós não somos crentes em nós mesmos, mas o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele nos convence do pecado. Nós nos arrependemos do nosso pecado. E aí passamos a ter uma vida com o Senhor. Aleluia. E é por isso que nós devemos ouvir a voz de Deus, nos voltar para o Senhor nos momentos de crise, para que não venhamos a nos afastar dos caminhos do Senhor. Porque muitos cristãos, quando passam pela primeira crise, fraquejam, desistem, apostatam da fé, abandonam a fé. Muitos, não são poucos. Muitos cristãos não têm uma vida alicerçada na palavra, fundamentada. E qualquer crise que vem, o vaso se abate e desiste da jornada. Então você observa, né, que Deus aqui nesse texto aqui, ele passa aqui algumas diretrizes para nós vivermos na crise, para o povo de Israel. Olha, Deus conduz o povo para o cativeiro, né? Deus permite o cativeiro do povo de Israel. Mas aí esse Deus, o mesmo Deus que é bondoso, é misericordioso, dá instruções para o povo viver na crise. Aleluia. Deus não vai te deixar desamparado na crise. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te orientar como você ser vitorioso em meio à situação difícil que você vive. Aleluia. Glória a Jesus. E a primeira instrução que ele passa é para que o povo vivesse uma vida normal. Olha, continua vivendo a sua vida. Continua vivendo a sua vida. Não desiste de viver a vida. E você vai encontrar isso, né, no versículo 6, né, no versículo 5 e 6. Olha, edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei do seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos, casamentos. Então continua vivendo a sua vida. Conduz sua vida. Não paralise a sua vida por causa da crise. O que tem de gente paralisando a sua vida por causa da crise? Tem gente desistindo, até tem gente deixando de servir a Deus por causa da crise. Aleluia. O teu Deus é maior do que a crise. Aleluia. O teu Deus é infinitamente superior a qualquer crise que venha sobre o mundo. Glória a Jesus. E essa crise que nós estamos atravessando, essa pandemia do coronavírus, tem ceifado vidas de pessoas cristãs e de pessoas não cristãs. Permissão de Deus. Está aí a crise instaurada, mas nós permaneceremos fiéis em nome de Jesus. Permaneceremos esperando em Deus, confiando única e exclusivamente no Senhor. E nós possamos falar como Paulo diz, que para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia. Paulo, confrontado diante da morte, ele: se eu continuar vivo, o meu viver é Cristo. Se eu morrer, eu sei para onde eu vou para a glória. Então é ganho, estou ganhando vivo igual a morte. Pode chamar você de louco, pode falar que você não tem ciência do que está dizendo, mas é isso mesmo, que o evangelho da palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Você foi alcançado por Deus, e é por isso que você continua aqui, mesmo mediante essa crise, mesmo diante de tudo que está acontecendo. Você está aqui servindo a Deus, honrando ao Senhor. Aleluia. E alguns perguntam: mas por que esse Deus que é tão bom, esse Deus que é tão maravilhoso, o Deus que os crentes pregam, que é tão bom, por que Ele permitiu isso vir sobre o mundo? Aleluia. Irmãos, pelo pecado do povo, pela desobediência, por escarnecerem tanto de Deus, Ele permite essas coisas. Aleluia. E aí você me faz lembrar o quanto o nome de Jesus foi escarnecido no carnaval passado, do ano de 2020,
o quanto foi escarnecido o nome de Jesus. Colocaram Jesus como um derrotado por Satanás, pisado por Satanás. De colocar Jesus como pessoas com vidas promíscuas representando Jesus. Colocamos Jesus homossexual, escarneceram o nome de Jesus. E aí 2021 não teve carnaval para ninguém. Deus faz do jeito dele, da maneira dele, mas o nome dele não é escarnecido. Ele não se deixa escarnecer. Aleluia. Então, ainda que a crise esteja instaurada, esteja aí, viva a sua vida, continue buscando o Senhor, tenha assim suas precauções, né, seus cuidados, mas continue convivendo e confiando no Senhor. Continua colocando Deus à frente de tudo e vai levando, conduzindo a sua vida para a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, Deus é aquele Deus que nos guarda. Nós não estamos imunes, mas nós também confiamos em um Deus que guarda o seu povo. Aleluia. E se Deus recolher para si, é ganho, irmãos. Aleluia. Nós sabemos para onde vamos. Aleluia. Essa semana Deus recolheu um homem muito famoso, o irmão Lázaro. Muitas pessoas colocaram postagens em homenagem ao irmão Lázaro. Muitas postagens, muitas até bonitas. E eu estava recordando dos louvores. Eu estava recordando que no ano de 2007, se não falhar a memória, 2008, eu estava no Rio de Janeiro. E ali eu cheguei lá, eu levei um DVD do nosso irmão Lázaro, em que ele contava o seu testemunho. Aquele DVD correu muitos amigos que foram edificados pelo testemunho do irmão Lázaro. O tempo passou e agora Deus recolhe esse homem. E muitos sentiram, porque muitos ouviram dele um testemunho muito abençoado, de vitória. Glória a Jesus. Permissão de Deus. Permissão de Deus. Irmãos, Deus em sua infinita sabedoria, Ele sabe o que faz. Tudo está no controle de Deus. Tudo. Esta igreja está no controle de Deus. A Bahia está sob o controle de Deus. O Brasil está sob o controle de Deus. Aleluia. Muitos se enganam, pensam que manda no que Deus fez. Alguns pensam que vão controlar as portas que Deus abriu. Aleluia. Mas nós sabemos o Deus maravilhoso que nós temos, o Deus poderoso que nós temos. Aleluia. A segunda recomendação é procurar a paz onde você está. Você procurar a paz na cidade que você está, no lugar que você está. E você vai ver isso aqui no versículo de número 7, né? Procurar a paz na cidade para onde vos fiz transportar. Olha o que Deus fala: para onde eu te levei, procura viver em paz. Procura ter paz lá. Aleluia. Então, nós como cristãos, nós precisamos viver em paz. Viver em paz onde estamos. E aí a Bíblia recomenda, por quê? Porque estando em paz, nós devemos ter paz na paz. O que ela quer dizer com isso? Nós teremos paz no lugar que nós estamos, estando em paz. Então você tem que ser um promotor da paz, promover a paz. Você tem que ser um pacificador onde você está. Um pacificador. O crente não pode de maneira alguma causar tumulto, né? Contenda, situações em que as pessoas vão ficar desconfortáveis, vão perturbar a paz. Não. O crente tem que ser promotor da paz. Tem que buscar viver em paz. A Bíblia recomenda para nós buscarmos a paz e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Buscar a paz. Então temos que viver em paz. Nós temos que seguir a paz e a santificação. E aí a Bíblia também fala sobre a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento. Essa paz aqui é uma paz com Deus. E aí você vai buscar uma outra paz agora, uma paz com Deus. Aí você está em comunhão com Deus. Em meio à crise, irmãos, em meio à crise, nada melhor do que ter paz com Deus, ter comunhão com Deus. É Ele quem vai te socorrer,
Ele quem vai enxugar tuas lágrimas, Ele quem vai te ouvir o seu clamor. Tem orações que nós oramos ao Senhor, irmãos, são tão profundas, tão marcantes. Aleluia. Hoje eu ouvi alguém orar por uma outra pessoa que foi acometida pelo vírus, orar com lágrimas, chorando por um parente que foram acometidos pelo vírus do coronavírus, pelo vírus da Covid-19, chorou com lágrimas, comovida. E ali naquele momento essa pessoa sabia que só Deus pode guardar, porque pessoas saudáveis estão falecendo, adultos, jovens, saudáveis estão falecendo. Não se sabe quem vai escapar disso. Então o que nós temos que vai clamar ao Senhor. E essa pessoa clamava a Deus, mas porque tinha comunhão com Deus. Aleluia. Porque ainda que em momento de aflição, ela tem a quem clamar. Aleluia. Mesmo no momento de atribulação, de aflição, saiba que você tem a quem clamar, a quem pedir. Você tem um Deus do impossível com você. Aleluia. O teu Deus é grande, e Ele ouve o teu clamor, ouve a tua oração. Contudo é feita a vontade dEle. Glória a Jesus. A terceira recomendação é não dar ouvidos a falsos profetas. Aí você vai ver isso aqui no versículo de número 8. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Olha o perigo, esses falsos profetas estão no meio de vós. Então, infelizmente, algumas pessoas querem profetizar o que Deus não deu. Está vendo a crise, de repente o coração se comoveu e quer falar aquilo que Deus não deu. Irmãos, eu aprendi que quando nós clamamos a Deus por alguém, nós devemos entender que Deus pode atender o nosso pedido, pode com uma resposta positiva, ou pode atender com uma resposta negativa. Mas nós, como somos servos, temos que compreender que a vontade de Deus prevalecerá em toda e qualquer situação, porque Ele sabe o que deve ser feito, Ele sabe o que é melhor para o seu povo. Aleluia. E aí tem profetas que vai querer profetizar o que Deus não deu. Esse período aqui de cativeiro foi 70 anos. 70 anos nessa carta aqui, nessa carta de Jeremias, né, aos cativos da Babilônia. Aqui falava que seriam mais 70 anos. E aí alguns profetas queriam resumir, né, queriam colocar um tempo menor para esse cativeiro, que estavam querendo profetizar para agradar os corações, para massagear os egos, acalmar os corações. E aí vem profetizar uma bênção que Deus não deu. E há um perigo muito grande quando você profetiza o que Deus não deu. Eu vi uma pessoa profetizar para uma outra pessoa que estava acometida de um câncer, que ela seria curada. Infelizmente essa pessoa não foi curada, ela veio a falecer. E agora essa profetisa envergonhada não queria mais ir para a igreja. Aleluia. Irmãos, é um perigo muito grande nós profetizarmos o que Deus não deu, nós revelarmos o que Deus não nos revelou. Há um perigo muito grande. E na crise em que as pessoas estão sensibilizadas, é pior ainda, o estrago é pior. Aleluia. Mas quando Deus dá, quando Deus revela, aí você deve falar. Não deve se acovardar, deve falar e revelar o que Deus deu. Mas aqui está falando sobre aqueles profetas que estavam profetizando o que Deus não deu. Não dar ouvidos aos falsos profetas. Olha o que ele fala aqui: porque eles profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Estava no meio do povo, mas Deus não havia enviado esses profetas. E aí você já viu o estrago que esses profetas causam no meio do povo de Deus, por falar coisas que não vêm de Deus. E aí você encontra muito isso, né? Com relação a casamentos. Muito isso com relação a casamentos.
tem que ter muito cuidado com profecias acerca de casamento. Muito cuidado. Eu já vi pessoas ouvirem profecias, casarem e após 3 meses separarem. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de profecia. Eu já vi pessoas profetizar 2 palavras: a primeira que era de Deus, a segunda que não era, ou vice-versa. Na verdade, a primeira que não era e a segunda que era. E agora? Como esse profeta vai ter credibilidade diante do povo de Deus? Ai daqueles profetas que profetizam segundo o seu próprio coração. Ai desses profetas. Vão prestar contas a Deus. A quarta recomendação, aqui deve ter mais recomendações, mas eu só enumerei 4 recomendações. É continuar a buscar a Deus. Continuar a buscar a Deus. Tem crente que quando está na crise busca mais ainda a Deus, né? Mas tem alguns que na crise param de buscar. Na crise fica fraco, na crise até se afasta dos caminhos, até se desvia dos caminhos de Deus. Na crise não quer buscar Deus. A crise é o momento que ela aproveita para culpar a Deus por tudo. Aí coloca a culpa na família, a culpa no pastor, nos obreiros. Todo mundo tem culpa da sua situação, porque ela está passando por uma crise. E é uma covardia, né, você buscar culpados para a sua situação espiritual. Porque você se afasta de Deus. Você começa a entrar pelo pecado, começar a praticar pecados, e aí você quer culpar a todo mundo agora por sua situação. É por isso que eu fico preocupado quando alguém fala assim: ó, saí da igreja por causa de fulano. Saiu da igreja porque fraquejou, porque não estava alicerçado totalmente em Cristo. O crente que é fiel, que é alicerçado em Cristo, ele não sai por causa de ninguém. Não sai. Permanece fiel a Deus. A igreja não pertence a ninguém, a igreja pertence a Jesus. O dono dessa obra é o Senhor. Quando você sai daqui, você está largando é Jesus, não é um homem aqui não. Quando sai dos caminhos do Senhor, na verdade. Então essa recomendação de continuar buscando o Senhor, você vai ver aqui no versículo de número 12 e 13, que ele fala que se nós invocarmos ao Senhor, orar a Deus, Ele nos ouvirá. Aleluia. E aí no versículo 12 e 13 ele fala: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Irmão, sabe o que Deus está falando aqui para nós? Sabe quem está falando para nós? Se você for sincero na tua busca, se você tiver um coração quebrantado para comigo e me buscar, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Se houver sacrifício nessa busca, eu também te ouvirei. Aleluia. Se humilhar, invocar o meu nome, eu vou te ouvir. Porque Deus não resiste, irmãos, um coração quebrantado. Deus não resiste. Não pense que Deus não está ouvindo o seu clamor. Ele está ouvindo sim. Ele não resiste o coração que chora, que clama, não resiste. Ele não deixa desamparado um servo seu. Agora nós temos que entender o trabalhar de Deus. Olha o que ele fala no versículo de número 11. Olha o que ele fala no versículo de número 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fins que vós esperais. Olha, eu sei os pensamentos que eu tenho de vocês. Deus falando. Eu sei os pensamentos de paz, não de mal. Eu quero o seu bem. Deus falando para nós, Ele quer o nosso bem. Aleluia. E aí ele fala assim, para dar o fim que você espera. Ele não fala assim, vou te dar o que você merece, não. Ele fala, vou te dar o que você espera, o que você quer. Mas você precisa buscar a Deus de coração, se entregar ao Senhor. Aleluia. Entregar seus caminhos ao Senhor, confiar nele que o mais Ele vai fazer. Não é você servir a Deus de qualquer maneira. Não é você dar para Deus o que sobra. Não é você dar para Deus aquilo que lhe apraz. Não, é o que Deus precisa receber de você, o que Ele merece de nós, que é o nosso melhor.
Glória a Jesus. Talvez alguns irmãos tenham condições de oferecer mais a Deus do que outros, mas Deus observa o melhor que cada um está dando, o sacrifício de cada um tem observado. E nesse momento de crise que nós estamos vivendo, não se acomodem em buscar a Deus na tua casa, onde quer que você esteja, ou na oportunidade que você tiver para buscar a Deus. Não se acomodem, aleluia, continue buscando ao Senhor. Aqui você vê Deus recomendando ao povo para que o busque mesmo no momento de crise, porque Deus vai dar o fim que nós esperamos, e nós esperamos é ter vitória nessa crise, aleluia. Quantos esperam a vitória na crise? Quantos esperam a vitória na crise? Você vai ser vitorioso em nome de Jesus, mas se você continuar buscando ao Senhor de todo o seu coração, aleluia, Deus vai fazer tu crescer. Deus vai fazer essa igreja aqui alcançar níveis aos quais você não imagina, aleluia. Quem sabe você lembre dessa igreja quando começou, que era um barraquinho muito pequenininho, e hoje está nesse tamanho. Você vai ver naquele tempo para hoje como está. Eu digo mais para você, essa igreja ainda vai alcançar mais ainda do Senhor. Deus tem grandes planos, grandes projetos para a sua vida e para essa igreja, mas creia, aleluia, dedique-se à obra de Deus, faça as vontades do Senhor, e você vai ver quão grandes coisas Deus vai fazer aqui nesse lugar. Porque tem irmãos, tem pessoas que são limitadas no pensamento, demais até, demais. Nós como seres humanos somos um pouco limitados, mas tem pessoas que são muito limitadas, não conseguem compreender os projetos que Deus tem ainda para esse lugar, para alcançar vidas, aleluia. Mas você precisa estar engajado nesse projeto. A igreja está aqui, você faz parte dela. A crise vem, você atravessa a crise, você tem vitória na crise, aprende na crise e continua trabalhando e caminhando com Jesus, e Deus vai salvando a tua família, vai salvando os teus parentes, vai alcançando os seus amigos, e grandes coisas vão acontecendo aqui nesse lugar, aleluia. Eu aprendi a não baixar a cabeça na crise, eu aprendi a não me entregar na crise, eu aprendi a, na crise, tirar lições, na crise, crescer. Tem crescimento na crise, irmãos, aleluia. Ei, calamas, tem crescimento na crise. Eu quero dizer para você que você vai, após essa crise passar, após essa pandemia passar, você vai ser um crente diferente para a glória de Deus. Você vai olhar diferente para a tua família, vai olhar diferente para os cultos, para as oportunidades, vai olhar diferente. Você vai ser um crente mais fortalecido após essa crise. Eu já posso contemplar episódios da fé, essa igreja após a crise, o pós-crise, uma igreja mais fortalecida, mais edificada, mais avivada, mais viva, aleluia, com mais testemunho. Tem crescimento na crise, aleluia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa a cada dia nos dar vitórias em meio a esta crise que atravessamos, para a glória do seu nome.